Olá, estamos começando mais um programa em discussão, trazendo para você, telespectador da TV Assembleia, mais um tema polêmico. Hoje nós vamos falar sobre o assédio em suas diversas modalidades. E apesar de não ser exatamente um tema recente, ainda gera muitas dúvidas e principalmente os trabalhadores não conseguem, em muitas situações, identificar quando estão ou não sendo vítimas de assédio. E é esse assunto que nós vamos tratar na edição de hoje. Estamos recebendo aqui em estúdio a Procuradora do Trabalho, Andressa Ribeiro Coutinho, e também a deputada Camila Toscano. Obrigada às duas pela presença aqui na discussão. Eu queria começar com a deputada Camila Toscano, sabendo como é que, de alguma forma, o Legislativo pode contribuir para essa discussão do assédio, deputado. O que é que pode ser feito para ajudar o trabalhador? Como você disse, Cláudia, primeiro dizer que é um prazer estar novamente aqui na TV Assembleia, no programa com você, em discussão. Mas prazer dizer nosso. que, Cláudia, que de fato, deputado estadual, infelizmente, nós somos limitados enquanto Poder Legislativo de legislar sobre esse tema, sobre esse assunto. A Andressa com certeza pode falar melhor, mas é um assunto, como ele é nacional, não compete ao deputado estadual legislar sobre isso. O que nós podemos fazer, sim, aqui na Assembleia é justamente trazer a discussão, trazer o tema, seja em audiências públicas, seja em sessões especiais, para que o empregado, o trabalhador, ele possa vir a esta casa, possa ter a ampla divulgação desse tema. Inclusive, esse programa, para tratar desse tema, já é um grande passo, já é um primeiro passo, vamos assim dizer, para que o trabalhador possa ter noção do que é, porque muitas vezes o trabalhador está sofrendo assédio, mas não sabe que vem sofrendo esse assédio. Então é importante esse tipo de discussão aqui nesta casa, já que não podemos legislar sobre a matéria. Doutora Andressa, o assédio existe praticamente desde que há a relação de trabalho, mas ele passou a ser mais tratado, mais comentado de alguns anos para cá, uma década talvez para cá. O que é o assédio? O que é que caracteriza? É um prazer estar aqui com vocês para a gente debater esse tema tão importante e essa prática tão repudiada no mundo inteiro, né? O assédio realmente ele existe desde os primórdios da relação de trabalho, mas infelizmente o trabalhador não teve acesso ao conteúdo do que seria o assédio antes que houvesse uma divulgação maior pelo próprio Ministério Público do Trabalho. Então, o que seria o assédio moral? O assédio moral é uma conduta abusiva, uma conduta arbitrária, ou seja, aquela que extrapola os limites de direito, praticada pelo empregador ou pelo próprio empregado em face de seus próprios colegas, que visa constranger aquele empregado ou o próprio chefe, né, causando um desconforto no nível da sua dignidade humana, psíquica e física até, o que gera um clima terrível no meio ambiente de trabalho. Então, o assédio moral, ele é caracterizado por essa conduta abusiva e ela tem que ser uma conduta reiterada, uma conduta constante. Uma prática isolada, por vezes, não caracteriza o assédio moral. Ela é uma conduta reiterada e é uma conduta direcionada para atingir aquele trabalhador ou aquele determinado grupo de trabalhadores. Doutora Andressa, caracterizar a conduta abusiva, caracterizar o assédio, nem sempre é fácil. Aliás, eu ousaria até dizer que é bem difícil. Quais são os casos em que se consegue provar, o trabalhador consegue provar que ele foi vítima de assédio? Sim, realmente, é muito difícil a caracterização em certos casos, porque, como a gente estava comentando anteriormente, existe uma linha muito tênue entre a prática legal do poder diretivo do empregador, ou seja, o empregador agir dentro dos limites que a lei permite que ele aplique determinada punição ou determinada advertência, que é um caso de punição ao empregado, e a prática abusiva, ou seja, a prática que extrapola o que a lei determina. Então, para que o assédio seja caracterizado, ele tem que ter um intuito constrangedor e não um intuito reparador de um certo dano ou de um certo prejuízo causado pelo empregado ao empregador, né? Como eu tenho falado no começo, o assédio ele não só é praticado a partir do empregador direcionado ao empregado. O assédio ele pode ser horizontal, que é aquele assédio praticado entre empregado e empregado, ou seja, o colega, nível, exatamente, né? onde eles estão no mesmo nível. E ele pode ser vertical, direto, que é o assédio praticado do empregador para o empregado, e indireto, onde o empregado assedia o seu chefe imediato. Nesse caso do empregado assediar o chefe é mais raro, né, do que o contrário. Sim, é mais raro, com certeza. O mais comum, infelizmente, ainda é a prática do assédio vertical direto, que é quando o empregador ou o chefe imediato, não necessariamente o dono da empresa, ele assedia o empregado. Porque a gente ainda vivemos tempos ainda onde
a parte hipossuficiente da relação de trabalho é sim o empregado, e não obstante a reforma trabalhista que está aí com todo vapor a discussão, queira trazer o contrário. É porque ele responde, né? Isso mesmo. Se o chefe faz, independente, ele responde porque o chefe faz, não o empregador direto, mas se o chefe faz em relação ao empregado, ele responde porque a empresa tem responsabilidade sobre seus funcionários. Sim. Então, na prática, se o chefe ele pratica o assédio moral em face do empregado, a responsabilidade ela recai sobre ele. É muito comum o que a gente chama de assédio moral institucional. É aquele assédio moral que ele, de certa forma, ele está enraizado, ele é intrínseco à prática organizacional da empresa, tá? É como se a empresa meio que fizesse vistas grossas para aquela prática, porque acha que é comum daquela... Exatamente, de uma forma sistemática. Então, assim, antigamente, há uns anos atrás, eu ouso dizer que agora menos, devido à grande inserção da mulher no mercado de trabalho e a busca pela igualdade de direitos. Mas há um tempo atrás, um ambiente muito propício para a prática da assédio moral institucional eram as indústrias de fabricação de cerveja, porque eram ambientes predominantemente ocupados por empregados homens, que, por sua própria natureza, têm uma prática, uma forma de lidar com o colega diferente da mulher. Menos a complexão física e psíquica da mulher, existe um trato mais refinado. E o homem não. Então, nesse ambiente, por se tratar de produção de cerveja ou de bebida alcoólica, o que acontecia? Os empregados achavam muito comum fazerem trotes, brincadeiras com os novatos, ou até chamamentos constrangedores de determinadas situações onde eles colocavam apelidos, né, naqueles outros empregados, e isso era tolerado pela empresa, apesar de se caracterizar um assédio moral institucional, claro. Então, hoje, com a imersão da mulher no mercado de trabalho e com a mudança desse quadro, né, isso diminuiu um pouco, sim, mas ainda, infelizmente, existe a prática de assédio moral institucional em muitos segmentos. Deputada Camila Toscano, nós estamos vivendo um momento de crise, tem muita gente desempregada e acredito que o ambiente ele facilita até esse tipo de conduta, né? Quer dizer, o trabalhador que está procurando um emprego desesperadamente, ele às vezes se sujeita a determinados comportamentos da empresa por medo de perder o emprego, né? Não só aquele que está procurando, mas aquele que está empregado. É muito complicado e eu tenho certeza que a Andressa sente isso, o Ministério Público sente isso, até a denúncia do empregado. Nós estamos vivendo uma crise onde o Brasil tem aí 13 milhões de desempregados. E é complicado você ter um empregado que vai colocar na justiça a sua empresa por conta de assédio, por algo que nem é certo, ele ainda vai ter que passar por toda a batalha judicial, ele ainda vai ter que provar que houve assédio. E se lá na frente ele não provar que houve assédio, fica até difícil ele continuar naquela empresa. E o empregador tem o poder diretivo de demitir ou não demitir por justa causa ou não. Ele pode fazer, desde que pague os encargos trabalhistas, ele pode dizer, olha, esse empregado eu não quero mais na minha empresa. Então é complicado hoje, da forma como estamos vivendo, o Brasil com uma crise econômica muito forte, as pessoas desempregadas, as pessoas lutando para ter um emprego ou um subemprego que seja, chegar e denunciar. Então acho que dificulta muito para o Ministério Público isso, dificulta muito para a Justiça do Trabalho, porque também, aí a Andressa tem que dizer, mas eu acho que o Ministério Público ele não pode ir nas empresas, a não ser que haja a denúncia, eu acho que não pode esse poder, a não ser que seja descarado, vamos dizer, o assédio, mas em um ou outro empregado fica difícil o Ministério Público agir e ir lá. Então o empregado tem que partir para a Justiça e pedir os seus direitos, mas até que ponto ele tem essa coragem de ir. E por isso que, como a Andressa disse, essa reforma trabalhista ela tem que ser muito pensada. Eu advoguei por quase 10 anos e fiz especialização em Direito do Trabalho. Então, eu sei da hipossuficiência do empregado. Eu sei o quanto a CLT, de fato, tem... Os encargos são muito altos, isso aí eu não discuto. Mas os direitos têm que ser guardados, resguardados. Porque o empregado é muito, como você disse, é muito complicado. É complicado dele chegar e dizer que vai denunciar a empresa, vai denunciar para ficar demitido, vai denunciar se receber uma indenização, e depois, como vai fazer? Vai ficar sem seu emprego, vai ficar sem seu trabalho, sua família vai ficar sem ter o que comer. Então, para ele é melhor se submeter a esse tipo de trabalho, submeter ao assédio, aguentar muitas vezes essa pressão psicológica, do que passar fome. Pois é, nós vamos a um breve intervalo. Na volta, vamos tratar de maneira até didática de como proceder, que tipo de prova reunir para provar a incidência do assédio no ambiente de trabalho. Voltamos já.
Estamos de volta com o programa Em Discussão aqui na TV Assembleia. Hoje nossas convidadas são a deputada estadual Camila Toscano e também a procuradora do Trabalho, Andressa Ribeiro Coutinho. Nosso tema é palpitante, polêmico também e desperta muitas dúvidas ainda, que é a questão do assédio. E antes do intervalo eu deixei aqui uma pergunta pendente que eu vou passar para a procuradora, que é em relação à caracterização de maneira didática. Como é que o trabalhador que é vítima de assédio, como é que ele pode se munir de provas para embasar uma denúncia a ser feita à justiça? Então, Cláudia, hoje, através do avanço tecnológico, a gente tem várias formas de fazer com que essa denúncia chegue aos ouvidos do Ministério Público do Trabalho. Então, hoje a gente tem um canal pela internet, né, onde o empregado pode fazer uma denúncia anônima, via internet, através de encaminhamento de e-mail. Tem a ouvidoria do Ministério Público do Trabalho, que aqui na Paraíba através da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região. O site é www.prt13.mpt.gov.br. Então lá já existe um canal direto onde o empregado não precisa nem se identificar. Basta ele descrever ele relata a conduta, a situação. Basta ele descrever a conduta, indicar a empresa, indicar a quantidade de trabalhadores que ele entende que estão sendo afetados, porque pode ser somente ele, pode ser um grupo, e a denúncia automaticamente será distribuída e será instaurado um inquérito para averiguar a existência, a veracidade ou não daqueles fatos. Então, a denúncia pode ser feita via internet, encaminhamento de e-mail, na internet eu falo ouvidoria, telefone ou presencial. E aí existe a questão, sim, do medo de se dirigir a um órgão público e fazer uma denúncia, e a questão do emprego. E eu vou conseguir manter meu emprego, eu vou conseguir provar? Mas mesmo que a denúncia seja feita presencial, ou seja, que o trabalhador se dirija à procuradoria para fazê-la, ele pode ainda fazê-la de forma sigilosa. Então, ele pode fornecer seus dados, mas pedir que os dados fiquem em sigilo, ou ele pode simplesmente se negar a fornecer seus dados. O que importa é que a população de trabalhadores tenha conhecimento de que essa prática não deve ficar velada, ela não deve ficar silenciada, não deve ser silenciada, ela tem que chegar ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho para que a gente possa ter uma atividade proativa no sentido de combater aquela prática naquela empresa. Mas, doutora, no caso dessa denúncia ser feita de maneira anônima e apenas com o relato, é possível que o chefe, enfim, o colega que pratica o abuso, ele seja punido só com esse relato? Sim, porque aí, lógico, quanto mais dados forem fornecidos, mais fácil fica a investigação. Mas nós temos nossas estratégias de atuação no sentido de realmente ir buscar a verdade real e perquirir. Então, nós temos como ouvir testemunhas, buscar através de fiscalização surpresa na empresa. Então, o Ministério Público tem lá as suas táticas que eu não posso revelar aqui todas, porque senão vou alertar as empresas ou, enfim, o assediador sobre como isso é feito. Mas sim. Seria o primeiro passo apenas. Então, o primeiro empregado passo de chegar ao Ministério Público seria o primeiro passo. E aí o Ministério Público vai e investiga. Até porque me permite, talvez o empregado faça essa denúncia e nem seja assédio. Ele acha que é assédio. Sim, com não certeza. Então também você tem que olhar o lado do empregador. Não é qualquer denúncia que pode levar à punição. Claro. E aí cabe ao procurador que receber aquela denúncia avaliar se naquela denúncia existe sim um fato gerador que ele vislumbre como potencial causador do dano que é decorrente do assédio moral. E aí você me perguntou no início sobre a questão do empregador ter conhecimento ou não, se é uma questão recente ou não o assédio moral. E realmente, os empregados, por que a gente acha que é mais recente esse tema? Que na verdade não é. É porque os empregados, eles tão pouco sabem que pode fazer uma denúncia hoje pela internet, por exemplo. Eu ia lhe falar isso, Andressa. Falta divulgação nesse sentido. É o que eu digo, a Assembleia tem esse importante papel de divulgar. Mas, por exemplo, eu particularmente não sabia que o empregado podia fazer pela internet. Sim. E assim, eu tenho um nível de esclarecimento, obviamente, de acesso à informação muito maior do que muitos empregados. Com certeza. Eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso... Inclusive, a Andressa tem acesso à Procuradoria do Trabalho e eu particularmente não sabia. Então, às vezes, falta de fato que essa informação chegue ao empregado, de que ele pode simplesmente fazer um e-mail, que ele pode relatar um fato e dizer, ó, e até talvez, não sei se vocês fazem isso, mas até uma consulta. Porque muitas vezes o empregado associa a sua defesa só à Justiça do Trabalho, só ao advogado, só ao juiz. E nós estamos vendo que o Ministério Público tem esse poder de investigar, de agir e de levar à punição da empresa. Então é importantíssimo que seja divulgada essa informação, de que o Ministério Público pode agir, que o empregado pode, anonimamente, que é outro fato importantíssimo, que não vai se indispor com a empresa, não vai se expor com a empresa, até que seja, obviamente, provado.
mas ele pode fazer essa denúncia anônima. Isso é importantíssimo. Isso tem que ser levado à população, isso tem que ser divulgado. Nós vivemos hoje um mundo muito competitivo, as corporações, né, têm esse estímulo à competição entre os próprios funcionários, os próprios trabalhadores. Como entender, como dissociar essa linha que é muito tênue entre a competição que é saudável e aquela que é abusiva? Cláudia, é o seguinte, a CLT, nos termos que está hoje, né, e que a reforma não muda, pelo menos até onde eu sei esse aspecto, ela traz os casos e a gradação das punições que podem ser aplicadas pelo empregador no uso legítimo do seu poder diretivo, tá? Que são a advertência, suspensão e demissão, necessariamente nessa ordem. Então, a CLT ela traz a descrição do que vem a ser essas punições e como elas podem ser aplicadas. Na prática, a gente tem que avaliar o caso concreto para verificar se realmente aquela conduta ela foi passível de uma suspensão ou se seria o caso de uma advertência, por exemplo. Por quê? Porque o empregador ele tem que observar a gradação da pena. Então, uma falta injustificada, por exemplo, do empregado ao serviço. A própria legislação já prevê a punição para aquela falta justificada. Sim. Não, eu estou dando um exemplo prático para as pessoas entenderem o que seria uma prática de assédio moral nesse caso. Não justifica que o seu chefe imediato, na frente dos outros colegas, no dia subsequente ao retorno do funcionário à empresa, ele venha a proferir xingamentos, a lhe chamar de vagabundo, de irresponsável. A lei prevê retirar o salário dele. Retirar o salário, desconto, e não mudar ele de setor, colocar às vezes para um setor que é mais, assim, que não atende às suas necessidades, ou que é incompatível com a atividade que ele exerce. Então, isso sim caracterizaria a prática do assédio moral. Eu queria trazer um outro exemplo que não é assim tão extremo, é mais sutil. Mas, por exemplo, há um determinado ranking que mostra o desempenho dos funcionários. E aí mostra o primeiro, sim, o segundo e o último lugar. Isso seria uma prática abusiva? Com certeza. Isso seria uma prática abusiva. É uma prática abusiva e é um caso de assédio moral institucional. Porque ele abrange a prática de gestão daquela empresa. Então, nesse caso, se o empregado que passa por essa situação, ele fizer, por exemplo, uma fotografia, uma imagem, levar ao Ministério Público do Trabalho, já é prova suficiente, sim. Isso chega até a se assemelhar às chamadas listas negras, né? Porque você expõe diretamente o empregado, que porventura naquele mês pode ter passado por um problema de saúde, pode ter passado por um problema em casa psíquico e não desenvolveu bem as suas atividades, e ele não pode ser exposto dessa forma. Outro exemplo clássico é monitoramento da ida ao banheiro dos empregados, que é comum em todas as grandes empresas, supermercados, empresas de telemarketing, empresas de telefonia. É fisiologicamente impossível você mensurar quanto tempo a pessoa vai passar no banheiro, qual o tempo que ela... Estipular um tempo é ilegal. Estipular um tempo e punir o empregado se ele não exercer, se ele não for ao banheiro e só usar aquele determinado tempo. Isso vai contra a natureza. E a quantidade de vezes também. Sim, a quantidade de vezes e a quantidade de tempo perdida, entre aspas, no banheiro. Né? Isso, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. Você querer que o empregado seja uma máquina, quando na verdade não é um ser humano. Exatamente. Deputada Camila Toscano, a senhora é titular de duas comissões importantes aqui na Casa, de Minorias e também a Comissão de Constituição e Justiça. O que é que essas comissões têm feito nesse segmento do trabalho? É o que eu lhe falo, Cláudia, que eu falei no começo. Infelizmente, nós somos muito limitados. O deputado estadual ele é limitado tanto pela Câmara Municipal como pelos deputados federais, pela Câmara Federal. Por quê? Porque as legislações que são do interesse do município ficam a cargo dos vereadores. E essas que são do interesse nacional ficam a cargo do deputado federal, da Câmara Federal. Então acaba que o deputado estadual ele não pode legislar sobre esse assunto, ele não pode entrar nessa seara de leis trabalhistas. Muitas vezes nós temos projetos de leis que são interessantes, que são importantes, mas que infelizmente ficam na CCJ, que é a principal comissão desta casa. Que aí analisa a admissibilidade, né? Apesar de ser procedente, mas não é admissível porque não compete ao deputado. Dependendo do caso, ela se torna inconstitucional, porque vai dentro da seara que nós não podemos legislar, que é o direito do trabalho. Então, infelizmente, nós não podemos legislar sobre isso. Mas também não poderia, se você pensar o Brasil como todo, você não poderia ter leis trabalhistas aqui na Paraíba e Pernambuco fizesse uma lei e outro fizesse. Não tem, de fato, tem que ser uma lei nacional, como é, por exemplo, o direito penal também. Sim. É uma lei para todo o Brasil. Então, a regra que vale aqui vale em Pernambuco. Então, a legislação trabalhista que vale aqui vale para Pernambuco. Por isso que a reforma trabalhista ela está acontecendo, sendo discutida em Brasília.
E muitas vezes, Cláudia, as pessoas, por ignorância, verdadeiramente, vêm até os deputados estaduais, olha, deputado, vote contra, mas eu não vou votar. O máximo que eu posso fazer é conversar com o deputado estadual, ter uma discussão, um deputado federal, melhor dizendo, ter uma discussão com ele e justamente tratar o seu tema. Olha, veja aí essa reforma, se de fato vai ser bom para o empregado ou se não vai. O meu pensamento enquanto a reforma, e confesso que ainda não estudei a fundo, mas o meu pensamento é que de fato nós temos que modificar algumas coisas. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco. A gente vai aproveitar para esmiuçar a sua opinião sobre a reforma trabalhista e também a da procuradora Andressa daqui a pouco, depois do nosso intervalo. O Em Discussão está de volta. Hoje o nosso tema é o assédio e nós estamos recebendo aqui em estúdio a deputada estadual Camila Toscano e também a procuradora do Trabalho, Andressa Ribeiro Coutinho. Vamos falar um pouco, a gente vai falar sobre reforma trabalhista também, a opinião da deputada que eu fiquei devendo do bloco anterior, mas eu queria, antes de falar sobre reforma trabalhista, fechar um pouco essa questão do assédio, doutora Andressa. Por exemplo, quais são as consequências para o trabalhador de um assédio sistemático e não denunciado? Então, o assédio moral, como eu falei no início, é uma das práticas mais repudiadas no mundo, né, no meio ambiente de trabalho. Por quê? Porque o assédio moral ele leva à afronta à dignidade física e psíquica do trabalhador. Como na prática? Através do adoecimento ocupacional, né, do acometimento da doença ocupacional daquele trabalhador. Para você ter uma noção, Cláudia, hoje 70% dos casos de afastamento do empregado ao trabalho são motivados por depressão, que por sua vez gera muito, em vários casos, a síndrome do pânico no trabalho, que é chamada tecnicamente de síndrome de burnout. A síndrome de burnout ela é uma síndrome do pânico específica das relações de trabalho. Por quê? Porque é um ponto onde a mente do trabalhador chega num grau de exaustão tão grave devido ao assédio e a uma série de outros fatores que ela explode. Burnout significa explodir. Então ela chega no seu ápice e leva a depressão profunda, a transtornos de ansiedade e uma série de outros transtornos da mente que causam um prejuízo muito grave ao trabalhador. Muitos deles, às vezes, não conseguem retornar à atividade laboral por causa de um assédio que foi praticado. E Veja até a por isso gravidade o do assédio é assunto. muito grave, né? Sim, com certeza. Não só por deprimir o trabalhador em seu conteúdo psíquico, mas por muitas vezes o assédio causar prejuízos físicos também, porque causa o adoecimento precoce. Às vezes uma doença autoimune surge por causa da prática do assédio. E aí muitas pessoas me perguntam às vezes, mas a pessoa não tem uma predisposição genética? Sim, ainda que a pessoa tenha predisposição genética a ter uma doença autoimune, o trabalho é uma causa concorrente, o assédio vira uma causa concorrente, ela é uma concausa do surgimento daquela doença. Então se o juiz ele vai analisar num processo judicial, a denúncia de um assédio moral chega ao ajuizamento de uma ação e ele vai analisar como eu vou quantificar o valor do dano moral a ser pago a esse empregado pelo prejuízo físico e psíquico que ele causou, que ele sofreu. Ele tem que levar tudo isso em consideração. Se é uma doença autoimune, por exemplo, se ele tinha a predisposição genética, se o trabalho concorreu para aquele avanço daquela doença, se a doença foi só psíquica, se a doença comprometeu a atividade laborativa totalmente ou não. Então, assim, é uma série de questões que vai desembocar, na verdade, no acometimento da doença profissional, mas também o empregado vai ter direito de acionar a justiça para receber uma compensação, porque restituição ele não vai ter nunca. Ele não vai conseguir restaurar aquilo que foi afetado. E isso é feito de maneira financeira, né? Uma indenização financeira. Sim, de maneira financeira e muitas vezes nós do Ministério Público do Trabalho temos outras estratégias. Por exemplo, determinada companhia que pratica assédio moral pode, determinada companhia de abastecimento de água, de luz, enfim, que praticou, a gente faz uma imposição ou através de um acordo judicial de que ela, além de pagar o dano moral coletivo ou individual, ela ainda, por exemplo, coloca nos seus panfletos ou nas suas faturas a prática de assédio moral é crime, com uma forma educativa, porque Sim. o dano moral ele visa reparar e visa a educar. Prevenir novas Exatamente. práticas. Dúvida. Nós estamos falando sobre relações do trabalho, relações que já estão tacitamente explícitas, né? Que são relações de carteira assinada. Mas estagiário pode ser vítima de assédio também? Com certeza. Todos que estão inseridos naquele meio ambiente de trabalho, ainda que seja a título de contrato de trabalho, trabalhador autônomo, trabalhador temporário, eventual,
estagiário, menor aprendiz, está sujeito, sim, à prática do assédio moral, porque ele está sob o poder diretivo, ou seja, sobre o poder de direção do empregador. Consequentemente, a empresa também fica sujeita às mesmas punições. Sim, inclusive, como eu disse antes, a prática do assédio moral pode partir não só da empresa, mas dos outros empregados. Então, um estagiário pode ser assediado por outro empregado que é seu chefe imediato, por exemplo. Tá? Ele fala em nome da empresa, por isso que tem responsabilidade. Exatamente. Inclusive, o trabalhador irregular também pode sofrer assédio. Com certeza. Muitas vezes, por estar irregular, por estar sem carteira assinada, eles ainda acham que não tem direito a esse tipo vamos dizer, de reparação por esse dano. E eles têm, né? E aí a reparação é ainda maior, né? Maior porque vai ter que assinar a carteira de trabalho, retroativo, com todos os direitos dele pagos, né? Então, muitas vezes, falta de informação. A ignorância do empregado leva a que ele sofra esse assédio. Com certeza. O outro tema, para a gente fechar o assédio, seria a questão do assédio sexual. Sim. O que é que acontece na prática? O assédio sexual, se praticado dentro da empresa, necessariamente é um assédio moral. Mas a via inversa não necessariamente acontece. Nem sempre o assédio moral vem a ser um assédio sexual. Sim. São conceitos diferentes. Porque o assédio moral envolve o constrangimento físico e psíquico do trabalhador, mas o assédio moral estrito, sem extrapolar os limites da sexualidade. Enquanto que o assédio sexual, além de ser previsto como crime, ele tem como intuito não só o constrangimento físico e psíquico, mas a prática de um ato sexual ou que não seja o ato sexual consumado, mas de alguma coisa que leve a isso. Então, se o empregado é assediado sexualmente, ele necessariamente foi assediado moralmente. Então, o assédio sexual no ambiente do trabalho, ele é um agravante? Sim, com certeza. Até porque é crime. Né? Aí, no caso, o agressor ele teria duas reparações a fazer, a civil e a reparação. Ele tem que pagar criminalmente, ou seja, pena, ele vai responder a uma ação penal. Agora, só perguntar só uma dúvida, Andressa, justamente. O assédio ele não precisa ser necessariamente no ambiente do trabalho. Por exemplo, o empregado pode ser assediado pelo seu empregador fora, externamente, até hoje em dia com mensagens. Com certeza. Fora do ambiente de trabalho, mas utilizando daquela... da hierarquia. Da hierarquia do trabalho, daquela questão dele ser... Quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala em meio ambiente lato sensu, aí meio ambiente do trabalho, porque hoje, através das relações, da modernização das relações, a gente sabe que tem trabalhador que fica numa situação de aviso, de alerta 24 horas por dia. Tem empresa que deixa com o celular da empresa. Então, o assédio ele pode ser praticado fora do ambiente ergonômico da empresa, vamos dizer assim, né? Daquela estrutura da empresa, com certeza. Mas ele utilizando da função de ser empregador em relação ao empregado. Sim, sim. Agora sim, vamos falar sobre reforma trabalhista. Eu fiquei devendo no bloco anterior a sua opinião. A senhora falava que há alguns pontos que deveriam ser mudados. Quais pontos? Veja, Cláudia, eu não digo nem pontos. Eu olho mais pelo lado político. Vamos dizer, a parte do trabalhador mesmo fica mais a cargo de quem está no dia a dia, quem milita com essa questão. O meu pensamento quanto à reforma é que tem que haver uma reforma. O Brasil está passando por um momento, como nós dissemos aqui no começo, de uma grave crise. Crise econômica, crise política também. As pessoas estão descrentes, porque a Lava Jato veio para mostrar toda a sujeira que estava por trás da nossa, infelizmente, da política, toda aquela negociata que foi feita para se votar medidas, para se... Enfim, tudo que todos sabem. Então, o meu pensamento é que algo tem que ser feito para que nós possamos dinamizar a nossa economia, para que o Brasil volte a crescer. E, no meu pensamento, alguns pontos da reforma trabalhista, da CLT, eles têm que ser mudados. Mas nós não podemos nunca esquecer que o empregado está numa condição de hipossuficiência. Então, de fato, se você dá muita liberdade, que talvez seja esse o defeito da reforma, a Andressa pode falar melhor, você está dando a liberdade deles negociarem o contrato de trabalho. Diretamente, o patrão e o empregado. Né? E antigamente, ele não pode fazer isso porque a CLT barrava. Isso aqui você não pode mexer. O trabalhador ele pode trabalhar 8 horas por dia, com 2 horas de hora extra, desde que seja assim uma causa necessária. Hoje em dia, pelo que vi, pelo que ouvi, ele pode trabalhar até 12 horas e fazer um banco de horas. Mas como é que o empregado que é hipossuficiente, o empregado que tem medo, na verdade, do seu empregador, tem medo de perder seu trabalho, não vai aceitar? Mesmo que ele esteja ali numa condição já de estafa, de cansaço, como é que ele não vai dizer, não quero mais trabalhar, o empregador vai dizer, eu tenho direito. Então tem que se ter cuidado, porque muitas vezes aí as pessoas falam, não, mas essa legislação funciona em outros cantos, em outros países, mas o brasileiro ele é completamente diferente, você sabe disso. E tanto é que a cultura do brasileiro, nós respeitamos, por exemplo, se você sai do Brasil, as pessoas respeitam a lei lá fora, mas chega no Brasil, fura uma fila, chega no Brasil, deixa algo errado, deixa os seus pratos na mesa, quando na verdade lá fora você não faz. Então o brasileiro, infelizmente,
ele não tem esse respeito às leis como deveria ter. Então tem que se ver até que ponto o trabalhador não vai ser sacrificado, o empregado não vai ser sacrificado. Mas de outro modo, Cláudio, eu vejo também muita politicagem nisso. Estão politizando demais a reforma e levando o empregado a ter medo, dizendo que não vai ter mais carteira de trabalho, que não vai ter mais 13º, férias, quando na verdade nada disso vai ser suprimido. Então quiseram fazer uma comoção social em cima da reforma trabalhista, quando na verdade, obviamente, tem pontos bons e tem pontos ruins, mas em síntese essas coisas que estão dizendo, todo esse boato que está se falando que o empregado não vai ter mais seu direito, não vai ter 13º, não vai ter férias, é um terrorismo que estão fazendo com o Brasil. Aqueles que saíram do poder estão querendo mostrar que os que estão no poder são piores. Então não pode se fazer isso. Eu acho também que faltou um pouco de diálogo e discussão acerca da reforma, para que as pessoas tenham conhecimento, vai mudar isso, vai mudar aquilo, mas você vai permanecer com esse direito. Então as pessoas estão até protestando, estão reclamando sem nem saber, nem ter noção disso. Meu pensamento é que você tem que fazer uma reforma, tem que fazer uma reforma, mas nós temos que olhar o nosso Brasil, como funcionam as coisas aqui no Brasil. A hipossuficiência do empregado ela não diminuiu de forma nenhuma, ele continua hipossuficiente e as leis que funcionam lá fora talvez não funcionem aqui dentro. Então tem que se pensar em se manter pelo menos o básico, a integridade, a dignidade do empregado, eu acho que não pode ser mudado de forma nenhuma. Doutora Andressa, qual é a sua opinião sobre a reforma trabalhista e o papel da Justiça do Trabalho nesse novo cenário? Bom, eu acho que, assim como muito bem falado por Camila, a mudança histórica exige sim uma atualização da legislação, como há pouco tempo foi feito com o Código Civil, com o Código de Processo Civil. Para quê? Para atualizar a legislação e deixá-la compatível com as situações do mundo moderno, como por exemplo a relação homoafetiva foi reconhecida, né, pela nossa legislação. O que acontece com a reforma trabalhista é que ela meio que extrapola os limites dessa atualização, porque ela retira o dever que o Estado tinha de intervir, ainda que minimamente, nas relações de trabalho, como forma de fiscalizar aquilo que não pode ser totalmente dado ao âmbito privado. Então, na verdade, a coisa mais grave que vai acontecer com a reforma é justamente essa retirada do dever do Estado. E aí, quando eu falo Estado, eu falo Poder Judiciário, Ministério Público, do poder de intervir nas relações de trabalho para equilibrar as situações. E aí, isso eu estou falando de forma geral, porque daí decorre todos os pontos em que a reforma vai tratar, tá? Então, assim, no meu ponto de vista pessoal e como procuradora, como representante do Ministério Público, eu entendo que a reforma é necessária para que haja uma atualização da lei, porque a nossa CLT é de 1943, o contexto histórico era outro, não existiam as profissões que existem hoje, de telemarketing, não existia o teletrabalho, por exemplo, enfim, teria sim que haver essa atualização. Mas eu acho que a forma como está sendo feita é de flexibilização e não de atualização. E é uma flexibilização sem limites. Ou seja, alguns direitos do empregado realmente não estão sendo retirados. O problema é a forma como esses direitos vão poder ser exercidos ou às vezes não. O que na teoria parece bom, na prática pode ser muito cruel, né? Isso, porque, só para exemplificar aqui para vocês, a reforma trabalhista ela traz como um dos seus pontos a possibilidade de um empregado gestante poder exercer sua atividade num ambiente insalubre, desde que ela tenha um laudo médico, um simples laudo médico, que pode ser privado ou público, pode ser um laudo médico da própria empresa, dizendo que ela está apta a exercer o trabalho ali. Não fará mal. Isso é um absurdo, porque estamos falando aqui de uma lei ordinária que está nesse patamar, brigando com a Constituição, com um direito fundamental previsto na Constituição, que é o direito à vida. Ou seja, não tem como ser suprimido pelo outro. E é o que a reforma está tentando fazer. Tá? Outro exemplo prático é a empresa poder criar uma nova empresa e demitir o empregado hoje, a partir de amanhã ser contratado por uma nova empresa, e tudo o que aconteceu na relação anterior, a empresa nova não tem responsabilidade por aquilo ali. Ou seja, é a institucionalização, é a legalização da fraude. Que antigamente, hoje a CLT, se você faz isso, e você reconhece como um contrato único de trabalho. Com certeza. Né? Mesmo que você vá para uma empresa unicidade nova, contratual. se mostrar que são os mesmos proprietários, os mesmos donos, considera-se um contrato único de trabalho. E aí vai mudar para não ser. Sim. Então leva exatamente à fraude. Você não pode entrar na justiça, desculpa Andressa, você não pode entrar na justiça contra a empresa anterior como se fosse um contrato único, você vai ter que entrar pela nova. Apesar de ser os mesmos donos e serem os mesmos donos, o mesmo ambiente de trabalho, só vai mudar o nome da empresa. E isso é um retrocesso
né? Quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente fala dos direitos sociais, que são os direitos trabalhistas, a gente fala em vedação do retrocesso, ou seja, são direitos que têm que sempre evoluir, não podem involuir. Podem flexibilizar? Deve haver flexibilização? Sim, porque no meu entendimento pessoal, tudo que não flexibiliza quebra. Então, deve haver uma flexibilização para que haja um ajuste à nova realidade histórica e ao exercício daqueles direitos. Mas da forma como está sendo feito, realmente, a gente tende a achar que a reforma ela visa atender apenas a um lado da moeda e não ao outro. Hipersuficiente. Isso, agora realmente também tem que haver o esclarecimento dos trabalhadores acerca do que é que realmente está sendo alterado com a reforma. Né? Porque o que a gente vê também é muita gente se insurgindo contra a reforma sem saber exatamente do que ela trata. Não só trabalhadores, mas quaisquer da sociedade. Então, esse esclarecimento é muito importante. E aí, Camila já falou sobre a importância da utilização de espaços como a Assembleia, por exemplo, a realização de audiências públicas esclarecedoras à população sobre o que é assédio moral, sobre o que é reforma trabalhista, sobre como a reforma trabalhista, apesar de não tratar especificamente do assédio moral, mas vai acabar promovendo mais a prática do assédio moral nas empresas, porque a relação empregado-empregador vai ficar cada vez mais distante dos olhos do Judiciário e do Ministério Público. Que faz esse equilíbrio, né? Exatamente. Bom, e nós estamos dando nossa contribuição ao estimular esse debate e levar para você em casa essa discussão que nem sempre é acessível do grande público. Eu queria agradecer muito, nosso tempo infelizmente acabou. Agradecer a deputada Camila Toscano, também a procuradora Andressa, pela presença, pelas informações e esclarecimentos aqui no Em Discussão. Obrigada. Nós agradecemos. Bom, o Em Discussão de hoje vai ficando por aqui. Nós nos encontramos na próxima edição com outro tema aqui para a nossa discussão. Até lá!